Olá, meus queridos amigos, ouvintes, aqueles que nos assistem. Prazer falar a vocês sobre o estudo de terça-feira, dia 15/9, sobre o tema o Apocalipse e o tempo do fim. A mensagem do Apocalipse para o tempo do fim. O comentarista francês Frédéric Godet, ele disse que os evangelhos foram escritos com uma finalidade, para lançar os fundamentos da fé cristã. As epístolas foram escritas para inflamar o amor cristão e o Apocalipse foi escrito para alimentar a nossa esperança. Lendo o livro do Apocalipse, nossa visão profética, ela se abre diante do cenário apresentado, principalmente sobre a segunda vinda de Jesus. O Apocalipse tem um foco principal, a segunda vinda de Jesus. O que Jesus disse aos discípulos sobre os últimos dias e sua segunda vinda, ela é vista em detalhes proféticos no capítulo 14 do Apocalipse. O capítulo 14 é o capítulo central do livro do Apocalipse. Por isso que é tão importante estudar o Apocalipse, para que você possa entender qual é a vontade divina, para que nós então entendamos a sua vontade dentro assim da escatologia. Escatologia significa acontecimentos do tempo do fim. Então disse que o Apocalipse é um livro escatológico, que fala sobre o tempo do fim. Ellen White, no livro Cristo em seu Santuário, na página 77, ela escreveu o seguinte: na profecia da mensagem do primeiro anjo, do capítulo 14 de Apocalipse, é predito um grande despertamento religioso sobre a proclamação da breve vinda de Jesus. Então, o que nós esperamos é que, diante da proclamação da segunda vinda de Jesus, haverá um despertamento religioso como nunca houve. Ou seja, uma mensagem que vale a pena ser proclamada. A pergunta número 4 da lição de terça-feira, ela tem a seguinte questão: para representar a segunda vinda de Cristo, que figura ou simbolismo João utiliza para nos fazer entender o tempo do fim? Apocalipse 14, de 14 a 20. E o texto diz o seguinte: e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha na cabeça uma coroa de ouro, e tinha na mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do santuário, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, dizendo: lança a tua foice, porque é chegada a hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. Então aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice na terra, e a terra foi ceifada. Verso 17. Ainda outro anjo saiu do santuário que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. E saiu outro anjo do santuário, que tinha o poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao anjo que tinha a foice afiada, dizendo: lança a tua foice afiada e vindima os cachos de uvas da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice na terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as sobre o grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até o freio dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Então, para a pergunta, que figura João utilizou para falar do tempo do fim? João utilizou a figura da ceifa, falando da colheita de grãos maduros, representando os salvos. E João falou da ceifa das uvas maduras, representando os ímpios, os pecadores que não aceitaram Jesus. Então essas duas figuras João usou: os grãos para representar os salvos e as uvas maduras para representar os ímpios, ou aqueles que não aceitaram Jesus Cristo. Para enfrentar esse cenário da colheita, nossa vida vivida hoje já está mostrando de que lado nós estaremos. Ou nós seremos grãos, ou nós seremos uvas maduras. Uma coisa é certa:
Deus não erra na hora de colher. Deus não erra naquilo que ele fala. Existe a história de um homem chamado David Keith. David Keith, ele está listado no Memorial de Veteranos do Vietnã, que está em Washington. Do lado do nome de David Keith está um losango indicando que ele está morto. Mas na verdade David Keith não está morto. Ele está bem vivo, morando no Arizona, com sua esposa e 5 filhos. David Keith, ele serviu no exército no Vietnã, e quando ele estava em Saigon, ele e um amigo estavam na patrulha da noite. O amigo pisou numa bomba escondida no chão, numa mina. A mina explodiu, o amigo morreu na hora e David Keith teve as 2 pernas amputadas pelo poder da explosão. Por um erro de identificação, David Keith foi considerado como morto e o registro militar apontava que ele estava morto, mas ele está bem vivo. Erros como esse podem acontecer nos registros militares. Porém, no mais importante dos registros do universo, o livro da vida, o livro do Cordeiro, ali não há erro. Os nomes daqueles que põem a sua confiança em Jesus Cristo como Salvador do pecado, escritos nesse livro, estão seguros para todo sempre. Eles serão considerados como grãos, porque Deus não erra. Então, falando sobre uma mensagem que vale a pena compartilhar, essa mensagem é urgente, porque mostra a necessidade de preparo para os últimos dias. Cada dia, os grãos, os salvos, como as uvas, os perdidos, já estão amadurecendo. Cada dia, tanto os grãos como as uvas estão amadurecendo. Deus nos ajude a estarmos do lado certo, no lado dos grãos. E estaremos sim, se aceitamos Jesus como nosso Salvador e o nosso nome foi escrito no livro da vida. E eu volto a frisar, Deus não erra nos seus registros. Pergunta número 5 da lição de terça-feira. Qual a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14? Já que o Apocalipse tem uma mensagem importante para compartilhar. E o capítulo 14 é o mais importante, e que fala das 3 mensagens angélicas. E a pergunta 5 é, qual é a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14? E como mostra a nossa missão no mundo atual como adventistas? Apocalipse 14, 6 e 7 diz, e vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e a toda tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, para a pergunta, qual é a mensagem do primeiro anjo que mostra a nossa missão nesse mundo como adventista? A resposta é, o anjo tem um evangelho eterno, que significa boas novas eternas para pregar para a geração desse século, mostrando que a graça de Deus nos aceita, nos perdoa, nos justifica e nos convida a cooperarmos com Deus na proclamação da mensagem de que Deus deve ser adorado como Criador. Estamos vivendo um tempo onde tudo serve como motivo de adoração. E Deus está sendo esquecido como o grande modelo de adoração. Chegará um tempo em que será preciso uma decisão, porque o primeiro anjo, ele tem um evangelho eterno, ele tem uma mensagem de boas novas, que quer dizer, aceitem Jesus e vocês serão salvos, porém, para isso, tem que temer a Deus e dar-lhe glória como o grande Criador. É um chamado à adoração ao nosso Deus. Por isso, ser adventista não é apenas um título que assim mostra um status, mas é uma responsabilidade que nós adquirimos através do batismo. É como entrar para uma guerra, no meio da guerra. Não dá para ficar neutro, tem que tomar uma decisão. Durante a Guerra Civil Americana, que foi a briga, a luta entre o exército da União e o exército dos Confederados, o exército da União, que era o exército do Norte, e o exército do Sul, que eram os Confederados, houve uma guerra civil. O general Scott dirigia, era o comandante-geral do exército do Norte, que era o exército da União, o exército do governo. Pois quando ele chegou numa fazenda, um rapaz saiu correndo com uma vassoura e chegou perto do general e disse, General Scott, eu quero que o senhor saiba que eu tenho a maior fé no senhor
eu estou do seu lado. O general Scott disse, você está do meu lado? Você acredita em mim? Perfeitamente, general. Então o general diz, então mostre que isso é verdade. Vai até aquele oficial agora e pegue uma farda. Vá até aquela carroça, diga o seu nome, pegue uma arma e me acompanhe e vamos para a guerra. O rapaz arregalou os olhos, não esperava esse tipo de convite e retirou-se envergonhado. Na verdade, ele não acreditava, eram apenas palavras vazias. E eu quero dizer a você que está estudando a lição nessa semana aqui, no exército cristão, no qual nós entramos, não podemos ficar na inércia. É preciso apressar o retorno do nosso comandante. Ele está contando conosco como atalaias para dar o último aviso ao mundo. Adventista, no comodismo, isso não existe. Isso é uma utopia, como nós poderíamos dizer. Adventista que fica de papo pro ar, da zona de conforto, isso não existe. Deus não reconhece isso. Ellen White, no livro Conselhos à Paz, Professores e Estudantes, na página 321, ela diz o seguinte: os adventistas, acima de todos os povos, devem ser modelos de piedade, puros de coração e de linguagem. E ela diz mais o seguinte: Deus dotou essas pessoas de graça, poder e eficiência, de forma que eles sejam assim, tenham condições de dar a última mensagem de advertência ao mundo. Essas pessoas, os adventistas, aguardam a próxima volta de Cristo nas nuvens. Eles acreditam, eles sabem e devem dar essa mensagem ao mundo. Durante 72 horas, o voo 316, com 68 passageiros, ficou parado no aeroporto internacional Kennedy, em Nova York. As autoridades queriam saber de uma coisa: havia uma passageira dentro do avião, que eles queriam ter certeza de uma coisa. O marido dessa mulher fugiu de um outro país e entrou nos Estados Unidos. E ele queria que a esposa ficasse junto com ele. As autoridades foram até onde essa mulher estava dentro do avião e perguntaram para ela: senhora, a senhora está aqui por livre e espontânea vontade ou a senhora está aqui pressionada por alguém? Ela disse: meu marido, eu amo meu marido, ele quer ficar aqui nesse país, mas eu não quero, por isso eu estou indo embora. Essa é a minha decisão. E depois de 72 horas, o voo 316 alçou os céus para a sua viagem. Queridos amigos, eu quero dizer a vocês que essa história que eu contei sobre o voo 316 é para ilustrar que existe uma nave profética viajando para o tempo do fim, que Deus resolveu reter na pista da história. Essa nave profética, para que as pessoas possam tomar decisões. Alguns passageiros precisam tomar decisões a respeito de estar ou não nessa nave profética. Muitos precisam ser avisados dessa graça divina que os aguarda tomar a decisão. Essa é uma mensagem que vale a pena compartilhar com essas pessoas que estão ainda precisando decidir. Porque quando uma pessoa ela recebe a mensagem, ela toma uma decisão para a vida eterna. Por isso que Deus está retendo a nave profética para esperar pessoas tomar a decisão. E assim que as pessoas tomarem a decisão, Deus então vai fazer com que essa nave decole na direção do tempo do fim. Deus nos deu a incumbência de sermos os avisadores das pessoas sobre o tempo do fim. Quando Deus vai encerrar as vagas para os passageiros que irão para o céu. Vai chegar um momento que a Bíblia diz que é o fim do tempo da graça. É quando Deus vai encerrar todas as vagas para aqueles que irão para o céu. E aqueles que ficarão. Não haverá mais tempo de escolha. Por isso, façamos o nosso melhor. E vamos assumir o papel de atalaias, sentinelas do tempo. Um menino ouviu dizer na igreja que as pessoas precisam ser avisadas. E aquele menino pegava a lista telefônica na época, escolhia um nome, ligava para a pessoa, e quando a pessoa atendia, aquele menino dizia: Jesus ama você, ele está voltando. E ele fazia isso nas tardes de sábado, ficava 2 longas horas fazendo isso. E na igreja, quando havia os batismos, o menino ia acompanhar. Gente, esse menino levou a Jesus 198 pessoas.
todos que eram batizados. E o pastor perguntava, como é que você conheceu a Cristo? Ele diz, eu conheci através de um telefonema. Alguém ligou para minha casa e disse, Jesus ama você, Ele está voltando. E eu descobri o número, e eu fui atrás, até que eu achei a pessoa, e ele me indicou que era da Igreja Adventista. Por isso eu estou aqui para ser batizado. Que Deus nos abençoe. Que possamos ter esse sentimento de urgência, de missão, para avisar as pessoas que a nave profética vai partir e que as pessoas precisam tomar a decisão certa. Que Deus nos abençoe. Obrigado por sua atenção e que haja uma bênção nesse dia para você. Transmita essa mensagem para outras pessoas. Diga que está no Facebook, na minha página Gilberto Brasiliano, ou no YouTube. Você pode procurar Gilberto Brasiliano e vai estar lá então a gravação do dia. Parte para as pessoas, vai ser muito útil com certeza. Deus te abençoe. Obrigado pela cooperação. Amém.